E vamos falar a verdade, esses conselhos profissionais, na sua grande maioria, só servem para cabides de emprego, não é verdade? E é fácil provar. Procura por seu dentista se ele já teve algum tipo de benefício com o conselho dele, o CRO. Mateus e Lucas sempre foram confundidos na rua, gêmeos idênticos, 32 anos, brancos, cabelo castanho herdado do pai. Estudaram em escola pública durante a infância e a adolescência inteira, e depois entraram em uma faculdade particular com muito esforço da família. Mateus sempre gostou de academia, corpo definido, postura reta, disciplinado. Lucas era mais reservado, mais nerd, vamos dizer assim, fascinado por livros, videogames e internet. Os dois escolheram profissões da área da saúde, queriam cuidar do ser humano. Mateus foi para a enfermagem, Lucas escolheu fisioterapia. A mãe desses dois jovens, Dona Abelina, uma senhora rechonchuda, dizia que no fim das contas os dois iriam trabalhar no mesmo hospital. Dito e feito. Quando a pandemia chegou, os dois praticamente passaram a morar no hospital. Plantões intermináveis, máscara marcando o rosto, o medo de levar o coronavírus para casa. Não tinha diferença entre os dois ali. Médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, dentista, farmacêutico, era todo mundo tentando apagar o mesmo incêndio. Lucas, o fisioterapeuta, ajudava os pacientes a voltarem a respirar sem a ajuda de aparelhos. Mateus, o enfermeiro, virava noites adentro monitorando sinais, organizando medicação, segurando a mão de paciente que não podia receber visita. Se um caía, o outro segurava, e era assim, o batidão era sertanejo. Muito antes do vírus, Mateus já falava do piso salarial da enfermagem. Dizia que a categoria lutava há anos, assembleia, mobilização, pressão política e tudo mais. Lucas, seu irmão, ouvia tudo isso, apoiava o irmão enfermeiro de verdade, mas no fundo achava que aquilo nunca ia sair do papel. A ferro, fogo e sangue, o piso salarial da enfermagem foi aprovado. Saiu do papel. Depois da pandemia, com muita luta e merecimento, o piso da enfermagem virou lei. Mateus comemorou como quem ganha um campeonato. Não era luxo, era o reconhecimento. Ainda assim, muito distante do salário dos médicos, é verdade, mas já era um chão firme para pisar. O irmão fisioterapeuta ficou verdadeiramente feliz pelo irmão enfermeiro. Comemorou como se a vitória fosse dele. Só que quando chegava o final do mês, a diferença pesava, gritava. Mesmo hospital, mesma carga emocional, responsabilidades técnicas diferentes, é claro, mas a sensação de esforço parecido. E o contra-cheque contraditório, contando versões diferentes da mesma história. Não era inveja, mas era comparação inevitável. Infelizmente, alguns amigos banalizavam Lucas por baixo. Afinal, ganhava menos e boa parte da população mede o sucesso pelo salário. Cada categoria tenta conquistar o piso salarial, mas como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. A enfermagem conseguiu o piso, sim, parabéns. Porém, outras profissões ficaram para trás. Mateus nunca se sentiu superior. Sabia que dependia da fisioterapia para tirar pacientes da ventilação, do dentista para cuidar da saúde bucal hospitalar, do farmacêutico para ajustar a dose, do biomédico no laboratório analisando o exame que ninguém vê. Lucas também nunca achou que o piso da enfermagem fosse injusto. Pelo contrário, achava justo demais, necessário. O incômodo não era a enfermagem ter conquistado o piso, era que tantas outras profissões ainda não tinham chegado lá. Na prática, o hospital continuava funcionando do mesmo jeito. Profissões e profissionais complementares, não subordinados. Um erro de um respinga no outro. Um acerto de um ajuda o outro. Saúde nunca foi um trabalho solitário. Às vezes, no final do plantão, os dois sentavam no carro em silêncio, exaustos, o corpo doía igual. A cabeça pesava igual. Só o extrato bancário era diferente. O salário do enfermeiro era bem superior. Lucas comentava que a fisioterapia também tentava há anos discutir o piso nacional. A odontologia, a educação física hospitalar, fonoaudiologia, nutrição, cada um com sua luta, muitas vezes fragmentadas. Desunião entre profissionais, conselhos profissionais pouco atuantes, falta de vontade político, motivos não faltavam. E vamos falar a verdade, esses conselhos profissionais, na maioria dos casos, são um grande cabide de emprego, não é verdade? E é fácil provar. Procura para o seu dentista se ele já teve algum tipo de benefício com o conselho profissional dele, o CRO. Faça a mesma pergunta para o seu personal trainer. Para que serve o Conselho de Educação Física? Só para arrancar dinheiro com anuidade astronômica. Os conselhos profissionais lembram da gente no começo do ano para cobrar anuidade. No resto do ano, cadê a pressão pelo piso? Cadê a mobilização? O
conselho de enfermagem pode não ser perfeito, mas lutou pelo piso. Ele esteve na linha de frente. O piso da enfermagem só veio depois de muita pressão, não foi presente, foi insistência e merecimento. Os irmãos continuam na sua luta diária, e no meio disso tudo, o paciente segue sendo atendido por uma equipe multidisciplinar. Gente diferente, salários diferentes, responsabilidades diferentes, mas todos necessários. Se tirar uma única peça desse quebra-cabeça, a engrenagem falha. No fim das contas, Mateus continua defendendo o piso da enfermagem. Lucas, o fisioterapeuta, também continua defendendo o piso da enfermagem, mas luta pela sua categoria também. Lado a lado, irmãos e profissões como devem ser. Por hoje é isso, meu amigo, minha amiga, eu sou o Silva e esse é o canal Crônicas do Silva. Se você gostou desse relato, não deixe de compartilhar. Se você tem um relato engraçado, estranho, emocionante ou simplesmente algo único que aconteceu no ônibus, no trabalho ou na padaria, escreva o seu caos aqui nos comentários. Sua história pode ser o tema do próximo episódio. Nos vemos semana que vem. Até mais.